Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Pra quem ainda não me conhece, prazer, muitíssimo prazer, eu sou a Clau e tô aqui de volta para mais um vídeo de pinturinhas, né? De pintura em aquarela. Finalmente eu resolvi pintar a Billie Eilish, né? Já fazia um tempo, na verdade, que eu tava louca pra fazer uma pintura dela, mas assim, né? Sempre rolou uma pressão porque é a Billie Eilish, né? Então a pressão de fazer um trabalho legal e enfim, né? E não saber se ia dar certo e etc. Mas dessa vez resolvi me arriscar. Então, como vocês podem ver no vídeo, né? Eu já comecei de uma forma um pouquinho diferente da que eu tô acostumada, né? Porque desde que eu comprei a minha aquarela da Lucas Studio, que inclusive tem vídeo no canal, né? Se vocês quiserem assistir, eu vou colocar o link aqui por cima, que é uma resenha, né? Mas aí eu comecei a estudar um pouquinho mais de algumas outras técnicas, né? Então, por isso que eu iniciei essa pintura justamente usando a tinta azul e uma tinta verde. Parece um pouco de amarelo, mas na verdade não é, né? É um verde bem clarinho que tem na paleta de cores da Lucas Studio. O estojo que eu estou usando, né, é da Lucas de 24 cores e é um estojo intermediário, eu diria, né, porque talvez seja para estudante, mas comparando com as outras aquarelas que a gente tem aqui no Brasil, as mais acessíveis, eu diria que ele está bem acima de qualquer nível estudante, pelo menos do que eu testei. Eu só testei a Pentel até agora, né? A Pentel também é uma aquarela boa para quem quer começar, né? Mas a Lucas Studio, ela é absurdamente superior, na minha opinião, né? Mas enfim, gente, pela primeira vez na vida também eu tô usando um papel de 100% algodão, tá? Eu não vou fazer a resenha desse papel ainda, porque eu pretendo fazer um vídeo separado, né? Mas como foi a pintura da Billie Eilish, né? Eu tava super empolgada, então eu pensei, vou estrear o meu papel 100% algodão. Mas a princípio eu vou falar mais sobre as técnicas de pintura que eu usei. Então já antes de continuar, né, com o nosso bate-papo, que hoje eu pretendo fazer um pouco mais rápido, eu não vou ficar importunando vocês demais. Mas se você é novo, já aproveita e já se inscreve no canal, né? Já aproveita e já deixa um like, que ajuda muito o canal, porque eu meio que tô no processo de transição, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam, porque eu comecei o canal fazendo alguns DIYs, porque eu não sabia direito o que eu ia gravar, né? E aí eu comecei no processo da minha mudança. Então, os meus vídeos de DIY estão sendo muito mais recomendados do que meus vídeos de pintura, né? E aí agora eu realmente comecei a postar mais de pintura. Mas enfim, então se vocês conseguirem pelo menos deixar um like aí já super ajuda. Quanto ao processo, gente, eu assisti alguns tutoriais, né, e aí eu resolvi testar mesmo na loucura sem saber se ia dar certo. No final das contas, com o resultado final que você já deve ter visto pelo thumbnail, né, eu achei que ficou super legal e eu tô começando a me adaptar mais, porque eu já tinha feito uma outra pintura usando esse mesmo esquema, assim, de começar com azul e daí depois jogando as camadas por cima, né. Eu não tinha testado ainda com a camada verde, eu só tinha testado com camada azul, porém, a primeira pintura que eu tinha feito, eu vou colocar a imagem para vocês verem, que foi uma releitura de um outro artista, né, que eu peguei como referência. A pele dessa menina, ela é um pouco mais morena, né? No caso, a pele da Billie Eilish, ela é bem branca, né? E eu tava até um pouco preocupada de usar essa técnica, porque a ideia é que quando vocês usam o tom azul é para sombras mais fortes, né? E no caso, o verde é para sombreamento mais claro. Mas ainda assim, à medida que eu fui pintando, ela foi ficando com uma cara... Primeiro ela começou com esse visual meio ET, né? Toda esverdeada. E aí, à medida que eu fui jogando as outras camadas, ela foi ficando com um tom meio de zumbi, assim, sabe? Vocês vão ver logo em seguida. E isso começou a me deixar muito preocupada, porque eu tive que jogar camada sobre camada sobre camada, e aí começou a dar uma ideia de como se ela tivesse sido, sei lá, como se ela tivesse passado as férias no Caribe, assim, sabe? Como se ela tivesse ficado muito bronzeada. E essa foto de referência que eu peguei dela, o que eu achei, por um lado, bem complicado, né? Porque ela não tem muita marca de sombreamento. Ela eu acho que a luz que usaram nessa foto é uma luz difusa frontal, talvez, não sei como se é assim que se fala, mas aí não dá pra ver muita marcação assim do rosto dela, né? E isso é uma dica até que eu dou pra vocês, pra quem tá querendo praticar mais pintura de retrato, tentem escolher algumas imagens que tenham mais marcação de sombra. Não precisa ter uma sombra enorme assim, sabe? Mas desde que vocês consigam enxergar, por exemplo, o contorno do nariz, a parte da olheira, sei lá, o contorno do cabelo. Então isso daí ajuda bastante a poder saber os pontos de usar
a tinta mesmo, né? Outra coisa é que, assim, né, essa imagem que eu escolhi foi porque foi uma das mais bonitas que eu achei, né? Na verdade, tem várias fotos bonitas dela, né? Não é muito difícil sair bonita nas fotos, né? No caso dela. Mas, enfim. Daí eu escolhi essa, mas ao mesmo tempo eu tava com uma dúvida de outra, porque eu tava querendo fazer uma pintura com uma pose mais, tipo, meio que em movimento, assim, sabe? Não sei, talvez rindo ou na lateral. Inclusive, tô até pensando em fazer mais uma outra pintura. Se vocês gostarem, além de deixar o like, já aproveita e já comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem até me dar sugestão de qual imagem que vocês queriam ver, uma pintura dela, sei lá, uma imagem mais atual, né, dela agora com cabelo preto, ou dela com cabelo loiro, enfim. Escreva aí embaixo, gente, que eu vou ficar bem empolgada de fazer mais uma pintura dela. Mas o que eu ia dizer é que o cabelo, especialmente aquela mecha que tá ali em cima do olho, essa parte eu achei super complicada, porque é meio difícil até pro próprio sketch, assim, sabe? Pra fazer o rascunho ali da marcação do olho. Mas, enfim, no final das contas eu acho que deu mais ou menos certo. E ela tá com uma expressão um pouquinho com esse olho que tá por trás do cabelo, parece que o olho dela tá um pouquinho mais pra cima. Então, apesar de dar essa ilusão de que o olho tá fora do lugar, mas não, se vocês compararem com a foto de referência, dá pra ver que ela tá com uma expressão levantando um pouco mais a sobrancelha, sabe? E, inclusive, isso é outra coisa que eu percebi no nariz. Eu não sei se na hora de tirar a foto ela deu uma suspirada, que parece que uma narina ficou menor do que a outra. Mas, isso aí eu segui a referência, tá, gente? Se vocês olharem na foto, vocês vão ver que tá realmente assim. Enfim, agora, com essas outras camadas que eu tô jogando por cima, é o momento que eu falei pra vocês, né? Que ela começa a ficar um pouco com esse ar meio zumbi, né? Porque, por mais que eu tenha feito a primeira camada na boca, ela tá com a boca um pouquinho mais pálida, né? E, querendo ou não, o cabelo também tá bem claro, então isso tudo meio que começou a dar esse aspecto esquisito, né? Mas, até já fica como dica para vocês, não se desesperem, né? Porque à medida que vocês forem colocando cor e acrescentando os detalhes, que nem ali eu comecei a fazer a parte do olho, aí depois eu fiz o nariz, aí depois eu fiz os detalhes da boca, a partir desse momento a pintura parece que começa a saltar, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, ela perde esse ar de zumbi, assim, sabe? Começa a ficar com mais cara do que realmente vai ficar. E, bom, é isso, gente. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, já falei um monte aqui agora. Vou deixar vocês curtindo aí o vídeo por enquanto. Daqui a pouquinho eu volto para fazer mais algum outro comentário aleatório, ok?
Ah, gente, antes que eu me esqueça, uma coisa que eu sempre acabo ignorando, não falando pra vocês, né? Eu não sei também se vocês têm dúvidas sobre isso, mas de qualquer forma eu vou falar. Eu tenho 4 pincéis, na verdade é tudo que eu tenho, né? Acho que eu já falei em outro vídeo sobre isso. Eu tenho um pincel da Keramik que é desses quadradinho, eu sempre esqueço o nome, não sei se é chanfrado, chato, enfim, aqueles que tem formato quadrado. Número 16, que é um dos que eu uso bem pouco, na verdade, mas quando eu quero fazer preenchimento de fundo, essas coisas. E aí, os pincéis principais que eu uso, especialmente nessa pintura, eu tô usando o Keramik número 8, da linha 311. Esse eu usei mais para fazer fundo, né? Daí, o pincel principal, é o meu preferido de todos, que por sinal tá ficando todo descabelado, tô até pensando em comprar outro igual, é um outro também da Keramik, número 4, da mesma linha 311, que é aquela linha azulzinha, né? Esse pincel aqui não é tão caro, tá, gente? Quer dizer, na verdade não é caro comparando com os outros que vocês vão ver por aí. Esse eu encontrei para vender na faixa de 10 a 15 reais, dependendo do lugar, claro, né? Às vezes vocês podem encontrar talvez por 18 até, mas eu acho que entre 10 a 15 reais é um preço bem em conta, né? E o preço vai aumentando à medida que o pincel vai ficando maior, né? Basicamente. O último pincel de detalhe que eu uso é um da Tigre, que eu tenho, que ele é 2/0. Então, assim, ele é bem fininho mesmo, mas no meu caso, o meu também tá começando a ficar meio descabelado. Então, eu até comprei outro, só que não chegou ainda. Eu comprei um que se não me engano, acho que é 20/0. Então, assim, gente, tem uma escala, eu não sei até quanto que vai, mas eu vi que tinha até 30/0. Então, quanto maior o 30 para o 0, o número para o 0, mais fino o pincel vai ser. Então, esses pincéis finos eu acho que são bem interessantes para quem quer começar a treinar, especialmente pintura mais tipo realismo, né? Porque para fazer cílios, sobrancelha, alguns detalhes dos olhos, sabe? Eu acho que eles são bem necessários, assim. Eu sei que algumas pessoas conseguem fazer pintura até com pincel mais grossinho, porque, por exemplo, mesmo esse meu número 8 da Keramik, ele tem uma pontinha, né? Ele é grosso na metade e na pontinha ele é mais fininho. Mas, eu não sei, eu ainda prefiro usar um bem fino mesmo, né? Porque eu acho mais fácil para fazer essas partes. Então, eu acho que, sei lá, acho que isso tem a ver mais com o gosto individual de cada um, né? Eu me sinto mais confortável assim. Ultimamente tem sido um pouco corrido aqui pra mim, né? Porque eu tô na finaleira dos meus cursos e tal. Até por isso que eu não tô conseguindo postar com tanta frequência, assim, né? Tipo, exatamente no mesmo dia, semanalmente. Enfim, eu tô conseguindo postar quando eu posso, né? Então, por isso que eu acho que já fazia uns 10, 12 dias que eu não postava nada. É por isso que até que eu reservei um tempinho extra pra tentar tanto fazer essa pintura que... Essa pintura, inclusive, eu levei acho que quase 2 dias, né? 1 dia e meio para fazer, desde do rascunho, né? Até a pintura, porque querendo ou não, eu comecei a fazer acho que na metade, sei lá, acho que era umas 3, 4 horas da tarde que eu comecei a fazer a pintura. E aí tem todo aquele processo, né? De ter que esperar secar, não sei o quê. E aí quando chega de noite, a iluminação aqui na minha casa ela é bem ruim, assim, sabe? Daí por isso eu resolvi, vou deixar para fazer amanhã de manhã, finaliza a pintura e daí já começa a edição. Voltando aqui pra pintura, gente, pro cabelo, como ela tá com o cabelo meio acinzentado, eu decidi usar um tom mais roxo. Eu não quis usar o cinza, quis dar um toque um pouquinho diferente. Essa é a única parte que eu fugi um pouco, né? Porque querendo ou não, bom, eu já pintei o cabelo de azul, né? E quando o cabelo vai desbotando, ele vai ficando levemente cinza, né? Com uma tonalidade meio acinzentada. Então, por isso que eu achei, vou usar o roxo, que o roxo é uma cor legal e não vai ficar, sei lá, com cara de grisalho, talvez. Enfim, é porque pelo menos nessa foto o cabelo dela tá um cinza bem diferente, né? Não parece grisalho. E como é uma pintura, eu fiquei preocupada, fiquei com medo de deixar muito diferente do que realmente estava. Daí vou deixar mais divertido. Mas bom, basicamente o que eu faço é bem parecido com as outras pinturas que eu já postei aqui, né? Eu começo a fazer com uma camada meio base. A única diferença é que nesse daqui eu já fiz a parte da sombra mais escura usando o azul já desde lá do início, né? Mas aí no restante, como ele é mais esbranquiçado, eu passei uma camada bem clara, bem aguada do lilás. E aí fui fazendo algumas mechas com lilás mais forte
e um azul mais escuro. Gente, eu nunca lembro o nome das cores, tá? Até peço desculpas por causa disso. Mas eu vou seguindo a tonalidade mesmo. Eu peguei aquele azul, que inclusive a pupila dela, a parte preta, não é preto, tá, gente? Eu tô usando justamente esse mesmo azul, só que mais concentrado com pigmento. É isso, né? Eu vou testando. Eu sempre uso um papel... Sempre não, né? Às vezes eu uso um papel de rascunho. E aí eu vou testando e já vou jogando na tinta. Porque querendo ou não, a aquarela, vocês conseguem fazer várias misturas, né? Com várias cores. E aí essa junção às vezes dá certo. Às vezes não, mas na maioria das vezes eu diria que dá certo. Outra coisa que eu queria falar pra você, gente, foi uma coisa que eu percebi só depois que eu já tava terminando a pintura, é que eu resolvi fazer um fundo, né? Então, eu comprei, na verdade, uma máscara pra aquarela, né? Só que ela ainda não chegou. E aí, quando eu fui inventar de fazer o fundo, eu esqueci do detalhe que ela tem os cabelos ali com os fiapinhos pendurados, né, e tal. E aí, foi um pouquinho complicado pra fazer o contorno, né? Então, uma coisa que eu pensei que talvez seria melhor se eu tivesse feito era se eu tivesse começado com fundo desde o início, desde quando eu comecei a fazer aquela marcação azul, até porque eu acabei fazendo o fundo em azul, né? Se não tivesse esses detalhezinhos, talvez, aí eu acho que não seria problemático, né? Ah, sim, é porque eu comprei não uma mesa, eu comprei uma prancheta, né? E aí o desenho fica inclinado, porque eu tava tendo muita dor nas costas à medida que eu tava pintando. E aí, quando eu fui fazer o fundo, eu fui colocando mais água, né? E a minha ideia, a princípio, era fazer uma diagonal, né? Fazer um pouco de fundo no canto da cabeça e depois a outra parte mais pro ombro, justamente para não pegar essa parte dos fiozinhos. Só que aí a tinta começou a escorrer, né? Porque a prancheta, ela fica inclinada. Deu, ai, gente, pelo amor. Daí, por isso, eu resolvi contornar ela inteira pra ficar uma coisa mais... Porque senão eu achei que ia ficar meio, sei lá, não ia ficar legal. Mas enfim, já fica uma dica aí pra vocês, né? Se vocês forem fazer um fundo e tiver uns fiapinhos de cabelo, talvez, e fizer o sombreamento azul, né? Talvez seja legal fazer no início do desenho, não no final como eu fiz. Bom, mas então acho que é isso, gente. Eu já vou me despedindo aqui de vocês, né? Apesar do desenho ainda não ter ficado pronto, mas já tá quase pronto. Ah, aqui eu fiz a técnica do splash, né? Só fui batendo ali com um pincel bem molhado. E é isso. Agradeço muitíssimo para quem chegou até aqui o final. Aproveita e já deixa o like, ativa o sininho, né? Vocês podem também me seguir no Instagram, vou deixar meu endereço aí. E é isso. Beijo, 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 gente. E até a próxima. Tchau, tchau.